Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você que trabalha com alunos que têm deficiência visual. Você que é professor, você que é pai, que é mãe, que é um parente, que está buscando ajudar alguém e aí você não sabe muito bem o que fazer. Olha, eu tenho aqui duas dicas, uma delas de matemática e outra de geografia. Por exemplo, aqui na matemática eu estou trabalhando a construção de uma sequência numérica. E essa questão foi tirada do Colégio Pedro II, da prova de acesso ao sexto ano, do Colégio Pedro II, e na prova eu adaptei para essa situação do aluno que tem deficiência visual. Tá? Mas na prova tinha lá, assim, estava impresso, né, obviamente, eram palitinhos de fósforos. A primeira figura era composta por 4 palitos de fósforo, a segunda por 7 palitinhos, a terceira por 10 palitinhos de fósforo. E aí vem a pergunta, a seguinte pergunta. Eu não lembro qual foi a pergunta, mas eu poderia perguntar aqui. Aliás, eu tenho até a questão, tem até a pergunta aqui, ó. Quantos palitos são necessários para se construir uma figura com 7 quadrados lado a lado? Ora, 7 quadrados lado a lado, vamos ver o que vai acontecer. Se eu tenho uma figura com 1 quadrado, então eu tenho 4 palitinhos. Se eu tenho com 2 quadrados, aqui nós temos 7, ok? Se nós temos com 3 quadrados lado a lado, nós temos 10 palitinhos. Bom, e com 7 quadrados lado a lado? Repare que sim, 7 quadrados seria a figura na posição 7, porque aqui eu tenho 1 quadrado, aqui eu tenho 2 quadrados, aqui eu tenho 3 quadrados. Então, a figura com 7 quadrados é a figura da posição 7. Vamos ver se você entendeu. A figura número 1 tem 1 quadrado, a figura número 2 tem 2 quadrados, a figura número 3 tem 3 quadrados e a figura número 7, obviamente, tem 7 quadrados. Então, repare o seguinte, ele quer saber quantos palitinhos de fósforo eu ia usar para a 7ª figura. Então, essa é a pergunta. Quantos palitinhos de fósforo para a 7ª figura? O que nós podemos notar aqui é o seguinte, esse tipo de questão, normalmente, a gente faz alguma operação com a posição da figura. Alguma operação. Por exemplo, figura número 1, o raciocínio aqui é o seguinte, ó, figura número 1 é 1 que multiplica 3 mais 1. Olha, 1 vezes 3, 3 mais 1 dá 4. Aqui a figura número 2. 2 vezes 3 é sempre vezes 3. Esse raciocínio aqui é sempre vezes 3 mais 1. Mais 1. 2 vezes 3 mais 1, 7. Está vendo que está batendo certinho? Figura número 3. 3 vezes 3 mais 1. 3 vezes 3, 9 mais 1 dá 10. Tá, e a figura com 7 quadrados lado a lado? Olha, é a figura número 7. Então, F7 vai ser igual a 7 vezes 3 mais 1. 7 vezes 3, 21. Mais 1 dá 22. No caso, seriam palitinhos, né? Eu vou deixar só 22. Tá, na figura, no item B, está dizendo assim, uma caixa de fósforo contém 40 palitos. Qual o número máximo de quadrados, lado a lado, que podemos formar com essa quantidade? Então, repare que nós temos 40 palitos e queremos ver quantos quadrados, né? Qual é a posição, qual é a figura? Porque se eu quero saber quantos quadrados, olha, a primeira figura é 1 quadrado, a segunda é 2 quadrados, a terceira são 3 quadrados, a figura 7 são 7 quadrados. Então, existe um certo número, que é a posição da figura, vezes 3, eu vou chamar isso de x, que eu não sei, x vezes 3, mais 1, tem que dar... eu posso dizer assim, em vez de colocar igual a 40, porque eu não sei se vai dar um número certinho, eu vou colocar assim, tem que ser um valor menor ou igual a 40, tá? Tem que ser menor ou igual a 40. 3x menor ou igual a 40 menos 1, ó, estou subtraindo uma unidade aqui e outra lá, para a gente ficar somente com quem tem x aqui, ok? Então, 3x menor ou igual a 39, x é menor ou igual a 39 dividido por 3, x é menor ou igual a
13. Então, repare que será a figura de número 13. O fato de eu colocar menor ou igual significa que se desse um número decimal aqui, sei lá, fosse 12,5, então eu teria que baixar para o 12, porque não tem uma figura de uma posição decimal. As posições são números inteiros, né? Então, eu poderia ter assumido aqui com um valor igual, que daria certinho. Mas como eu não sabia se ia dar certo, se ia dar um valor igual, então eu coloquei menor ou igual, tá? Que aí a gente arredonda para baixo. Tudo bem? Bom, eu espero que você tenha entendido essa parte. E aí talvez você esteja perguntando, se eu quisesse saber qual é a figura da posição 30? Figura da posição 30. Simples, olha, é sempre o número da figura vezes 3 mais 1. 30 vezes 3 dá 90, 90 mais 1 dá 91. Então, para construir a figura número 30, são necessários 91 palitinhos. É igual o item A dessa questão, né? Que não, essa pergunta final não foi da prova. As duas que eu fiz foram da prova. Agora, vamos lá. Se eu estivesse trabalhando aqui com regiões do Brasil, por exemplo, o que você pode trabalhar aqui seria usar materiais que tivessem uma textura diferente, né? Por exemplo, areia, algodão, aquela parte da esponja mais áspera, a outra parte que é mais macia, poderia colar alguma coisinha aqui, de forma que o aluno pudesse identificar facilmente aqui as regiões. E claro, uma legenda aqui com os mesmos materiais, né? E a escrita em braille, se você conseguir. Se não conseguir, isso aqui já ajuda demais. Eu acho que o mais importante, é fazer com que, mesmo por meio de uma conversa, o aluno consiga compreender, construir o conhecimento básico, que é importante. Não adianta complicar as coisas, que ele já tem a deficiência visual. Então, se você complica muito as questões, aí dificulta a vida dele. É importante ele ter um aprendizado mais geral, para que ele consiga mesmo construir seu conhecimento de forma mais completa e que seja realmente interessante para o crescimento, tá bom? Então, se você é pai, se você é mãe, se você é professor, que tem essa belíssima missão que é acompanhar um aluno com deficiência visual, está aí as dicas. Eu espero que você goste. Se você gostou, compartilhe aí com todo mundo, que é para todo mundo crescer cada dia mais. Um grande abraço, até o próximo vídeo.